Atenção! Onde houver referência bíblica, pause o vídeo e leia-o em sua Bíblia. Estudos Bíblicos. Tema: a família cristã. Aula número 14. Assunto: velhice. Texto: Isaías 46, 4a. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Introdução. Do mesmo modo que a morte não é algo inerente à natureza humana, a velhice também não é. Ao contrário do que muitos desconhecem, a velhice acontece como resultado do pecado da humanidade. O homem, caso não morra de algum desastre, fatalidade ou doença, nascerá, crescerá e amadurecerá, ficará velho e morrerá no mínimo da sua velhice. A velhice é o colapso de todo o conjunto do corpo humano. Teoricamente, todo ser humano passará por ela e, portanto, deverá se preparar para a velhice. Toda a família cristã enfrentará esta situação mais cedo ou mais tarde. E, infelizmente, o cristão costuma estar bem preparado para a morte, mas se esquece da sua velhice que enfrentará ainda nesta vida. Nosso assunto de hoje visa abordar o que a Bíblia diz a respeito da velhice, como enfrentar esta fase difícil e como lidar com aqueles que estão passando por ela. Estarei dividindo este assunto em 3 partes, a saber, como lidar com a nossa própria velhice e como lidar com a velhice dos progenitores e irmãos. Parte 1. Como lidar com a própria velhice. Primeiramente, devemos saber que todos nós iremos envelhecer um dia e é extremamente necessário que estejamos preparados para esta fase da vida. Fisicamente, sofremos de forma nítida o desgaste desta fase. A Bíblia ensina que a velhice é uma etapa dolorosa para o corpo. Veja Salmo 90, 10. Sabendo que iremos envelhecer, poderemos amenizar o desgaste com um bom preparo. Entretanto, este preparo não poderá ser feito em cima da hora. Quanto mais cedo, melhor. É preciso envolver todo o nosso corpo. É preciso envolver todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Preparando a alma e o espírito. Ao lermos o texto de Eclesiástico 12, de 1 a 8, percebemos muitas coisas importantes. De imediato, observamos a necessidade de lembrarmos de Deus enquanto é tempo. Isto não se aplica apenas àqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Criador, mas também àqueles que já o conhecem, mas permanecem distantes. Muitas vezes passamos a vida inteira sem nos importarmos com o reino de Deus, e quando chega a velhice, e ela vem como um sopro, ficamos a nos lamentar por termos gastado tanto tempo em coisas fúteis, ao invés de nos dedicarmos mais ao Senhor. Efésios 5,16. Não sabemos como estaremos fisicamente daqui a 10 ou 20 anos. Portanto, devemos usar o nosso vigor para o Senhor. Existe crente que não se lembram de Deus durante toda a sua vida e não produzem nada para o seu Senhor. Quando chegam à velhice, se sentem frustrados. Suas riquezas de bem ficarão por aí, quando você for recolhido e descobrirás, como o sábio de Eclesiástico, que tudo nesta vida é vaidade. A maior herança que podemos deixar para os nossos filhos é investir tempo em instruí-los no caminho da salvação, enquanto podemos, e o trabalho no reino de Deus é o único no qual teremos contentamento. Investir tempo no reino de Deus é preparar-se espiritualmente para a velhice. Certamente, aquele que se dedica a Cristo jamais será desamparado pelo Senhor. Veja Salmo 71, 9, 18, Isaías 46, 4a. Estar consciente de enfrentar a velhice e saber que ela é temporária também faz parte do preparo. O cristão sabe muito bem que após a velhice vem a morte, mas que após a morte vem a ressurreição.
ganharemos um novo corpo e Jesus nos recompensará de todo o labor. Saber disso nos dá paz e temos a certeza de que fiel é aquele que nos prometeu. Preparando o corpo. Ainda em Eclesiástico 12, 1 a 8, podemos perceber os efeitos da velhice e a brevidade da vida do ser humano. Eclesiástico 12, 1, não ter mais prazer. Eclesiástico 12, 2, visão debilitada. Eclesiástico 12, 3, perda da força nos braços, guardas da casa, curvatura acentuada da coluna, se curvem os homens fortes, e perda de dentes, roedores, dificuldade de enxergar, os que olham pelas janelas. Eclesiástico 12, 4. Velhos levantam mais cedo, a voz das aves, por dormirem mais cedo, talvez pelo cansaço ou falta de atividades. Eclesiástico 12, 5. Medo de altura e de sair sozinho. Não ter muita perspectiva para esta vida, faltar desejo. Eclesiástico 12, 5 a 7. Fim da vida próxima. Sabendo que nesta fase da vida o corpo está debilitado, veja o exemplo da fragilidade física na vida de Samuel. 1 Samuel 12, 2. E de Davi, que foi um homem cheio de vigor na sua mocidade. 2 Samuel 21, 15 a 17. 1 Reis 1, 1. Devemos zelar pelo nosso corpo enquanto é tempo, para ao menos prolongarmos o nosso vigor e termos uma velhice menos traumatizante. Afinal de contas, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Confiar em Deus é fundamental, deixando a vida em suas mãos. Ser cheio do Espírito Santo durante toda a vida significa ter uma velhice cheia do Espírito Santo. Nossa mente também deve estar impregnada das coisas do Senhor e cheia da palavra de Deus. Não sabemos se conseguiremos estar lendo ou ouvindo perfeitamente. Mas uma coisa é certa: se a palavra de Deus estiver gravada no coração e na mente, ninguém ou qualquer limitação poderá roubá-la de lá. Receberemos do Senhor a recompensa por todas as nossas obras. 2 Coríntios 5, 10. Portanto, devemos aproveitar enquanto podemos para que mais tarde não venhamos a lamentar. Comportamento do servo de Deus na velhice. Durante a velhice, precisamos tomar uma postura de fé e esperança nas promessas de Deus existentes em sua palavra. Verdades como a presença constante do Senhor conosco, certeza de que Ele jamais nos desamparará, vida eterna, ressurreição, corpo glorioso, etc., etc. São coisas que jamais devemos ser esquecidas para que não desfalecemos durante a velhice. Enquanto temos saúde, devemos trabalhar para Cristo, sempre, logicamente levando em conta nossas limitações da idade. Devemos lembrar ainda que ser um ancião ou anciã traz consigo a responsabilidade de ser espelho e exemplo para os demais cristãos. Tito 2, 2 a 5. A mesma vigilância que tínhamos quando jovem, devemos ter ao envelhecer. Pois não adianta passarmos a vida inteira na igreja e no final blasfemarmos contra Deus. Parte 2. A velhice dos pais. A Bíblia exorta a não abandonarmos os pais em sua velhice. Provérbios 23, 22. É extremamente vergonhoso para um filho que se diz cristão abandonar os seus pais na velhice. Filhos que jogam os pais em asilos prestarão contas com Deus. O mesmo texto de Provérbios 23 mostra a necessidade de se dar atenção aos pais. Não basta apenas prestar assistência, mas a pessoa idosa gosta de se sentir útil e gosta de conversar. Certamente possui muitas experiências para nos ensinar. Parte 3. Os anciãos da igreja, ou os anciãos na igreja. A igreja não pode negligenciar o cuidado com os idosos. É muito fácil lembrar de visitar os jovens, dar assistência a eles e programar atividades. O mesmo quanto às crianças, lembramos de dar atenção a elas e fazer inúmeras atividades para as criancinhas. Mas e os velhinhos? Os anciãos muitas vezes são esquecidos pelo corpo diaconal, pelo jovem, pelo ministério,
não se realizam programações que visem aos anciãos e muitos velhinhos são desprezados pelos irmãos. Queridos, a velhice também possui a sua beleza, Provérbio 20, 29, e a experiência de vida pode ser muito útil para o ministério, além de existir muitas atividades que podem ser realizadas por anciãos, como, por exemplo, o trabalho de intercessão. Os velhinhos que tiveram uma vida exercitada na piedade devem ser honrados pela Igreja. Conclusão. Devemos nos preparar para a velhice em todas as áreas de nossa vida. Respeitar e honrar aos pais na velhice, bem como os demais anciãos da Igreja, é uma questão de obediência e testemunho cristão. Gostaria de deixar o texto de Provérbios 16, 31 e a seguinte frase para a meditação. A velhice pode ser um problema vindo do pecado, mas podemos tirar proveito dela. Chegar à velhice, longevidade, é bênção e honra da parte de Deus. Amém.